Olá, eu sou a Adriana Haas e hoje estou aqui para apresentar um assunto que sempre dá o que falar quando a gente posta nas redes sociais, que é a noite escura da alma. Antes de escrever o post para o blog, eu dei uma pesquisada sobre o assunto e percebi que a noite escura da alma existe em diferentes tradições, desde o cristianismo até o xamanismo. Mas em todas elas, as abordagens, os significados são bem semelhantes. Então, eu queria te perguntar, Fernanda, sob qual perspectiva você observa e qual é o significado das noites escuras da alma? Boa noite, Adri, todos aqui bem-vindos. Boa noite, boa tarde, bom dia, seja o horário que estiver ouvindo e onde for, né? Qual parte do mundo for, sejam todos muito bem-vindos. E do meu ponto de vista, eu vou falar pela tradição nativa americana, né? Através dos indígenas, que foi eles com quem eu aprendi essa expressão, as noites escuras da alma, ou as noites negras da alma, são precisamente aqueles momentos onde a nossa fortaleza, né, o fortalecimento do nosso guerreiro interior, que é parte integrante da nossa alma, é convidada a despertar para que possa nos levar à travessia daquelas grandes passagens pela dor, pela perda ou pela incerteza, né? Então, qualquer ser humano, homem ou mulher, que já tenha atravessado uma noite escura da alma, algum momento de dor profunda, algum momento de perda profunda ou de uma profunda incerteza, consegue desenvolver ali a capacidade de lidar com todas essas questões de forma muito mais leve, e se em algum outro momento ela se apresentar na sua vida. E, em última análise, né, a gente sempre diz que a noite escura da alma nos ensina a não nos abandonarmos, né? Então, a não nos deixarmos de lado, a realmente pegar na nossa mão e nos permitir encontrar a coragem necessária para dar os passos que a gente precisa, que antes estavam bloqueados em função da nossa inércia ou em função da nossa acomodação, ou dos nossos apegos a uma zona de conforto. Então, é como se viesse o universo e chacoalhasse tudo e dissesse: aqui você não fica mais. Então, esses sentimentos que despertam, né, através de uma perda, de uma dor ou de uma incerteza, nos convidam a passos de crescimento que nós jamais daríamos se não fôssemos empurrados para isso. E as noites escuras da alma são sempre acompanhadas de eventos traumáticos? Você pode dar algum exemplo para a gente? Normalmente sim, né, como eu acabei de falar, nós seres humanos temos uma terrível mania de sermos apegados, né, então a gente é apegado a crenças, a gente é apegado a sentimentos, a gente é apegado a estruturas materiais, a gente é apegado a relacionamentos. Então as noites escuras da alma, elas vêm como um alerta, como um rito de passagem, como um toque de despertar, para que a gente possa ir para um outro estágio de evolução, sabe assim, passar de fase do joguinho? Então, quando a gente não passa de fase, né, do joguinho por livre e espontânea vontade, vem lá o universo e faz a pressão necessária para que a gente, de uma forma sutil, mas nem tanto, faça esse movimento de travessia. Então, normalmente, sim, as noites escuras da alma, elas se dão através de traumas, de dores muito profundas, né, para que você possa despertar esse novo nível de consciência em você que antes estava adormecido. E para a gente captar esses aprendizados, quando a gente está num momento de dor intensa, é muito difícil a gente desapegar da dor. Como é que a gente consegue fazer isso? Nos afastar do sofrimento para conseguir captar o tipo de ensinamento que aquela experiência está querendo nos passar? Olha, Adri, eu vou te falar por mim, tá? Uma das piores noites escuras da alma que eu já passei algumas, mas uma das piores, assim, foi o meu término do meu casamento, né? Eu não sabia como terminar aquele casamento. Eu era tão é, ignorante na palavra, no sentido de não conhecer um outro caminho, né? E eu era tão apegada àquilo que eu conhecia, mesmo estando ruim, que eu não fazia a mínima ideia de como terminar aquilo. E eu me lembro que esse momento ele foi brindado com um processo de profunda conexão com a minha espiritualidade, porque eu me lembro que depois de uma briga severa com o meu primeiro marido, né,
meu ex-marido, eu me tranquei, né? Fiquei trancada no quarto e eu comecei a rezar. Eu comecei a rezar pedindo para Deus, né? Naquele momento, só me tirar daquilo. Não importava como, sabe? É aquele momento que tu simplesmente diz assim, ó, eu me desapego de tudo, não importa como as coisas vão acontecer, porque qualquer movimento de mudança a gente tende a querer prever como vai acontecer. E naquele momento, como a dor era tão intensa, eu já não suportava mais ficar ali, eu orei naquele momento e só disse, só me tira disso, custe o que custar, o preço que for, eu pago qualquer coisa, desde que eu saia disso. Então, uma das marcas mais profundas, né, das noites escuras da alma é a reconexão com a tua espiritualidade, caso você a tenha perdido, caso você tenha ficado tão cega dentro das tuas crenças, dentro do teu apego, ou caso você tenha uma religiosidade, uma conexão espiritual superficial, são nesses momentos que a tua espiritualidade é testada e a tua reconexão pode ocorrer num nível muito mais profundo, que é de confiar naquilo que está acontecendo e se permitir, mesmo não vendo o próximo passo, a dar o próximo passo. Então, é a partir de uma reconexão com a tua espiritualidade, seja ela da forma que for, com quem for, do jeito que for, né? E é claro que no momento que tu está ali atravessando esse processo, confiando de que é o único caminho a ser seguido, dar o passo no escuro, é começar a olhar e encontrar gratidão por tudo que está acontecendo, porque isso vai te levar de algum jeito para algo melhor, mesmo que você não enxergue, mas começar a agradecer por todos esses pequenos toques de despertar que antes você não via porque estava completamente cego e apegado, mas que agora se tornam tão claros e translúcidos como uma água. Você comentou sobre a gente se abandonar. Eu percebo que é muito comum em situações extremamente dolorosas, a perda de alguém, o final de um relacionamento, que especialmente nós mulheres nos preocupemos em confortar as outras pessoas. Por exemplo, no fim do seu casamento, a tua filha era uma preocupação muito forte. Então a gente tem uma tendência a querer cuidar dos outros antes da gente mesma. É assim Uhum. mesmo que acontece? É. As mulheres foram ensinadas muito lá desde o seu arquétipo inicial lá das sociedades antigas a estar sempre disponível a cuidar dos outros, né, a cuidar da sua família, da sociedade. E ao longo dos anos, né, dos séculos, a gente vai vendo aí que a mulher foi se perdendo dela mesma, principalmente da sua essência de reconexão consigo mesma, de reconexão com seus ciclos, de reconexão com o seu próprio movimento interno, né, está sempre disposta a estar disponível para os outros, né? Seja um disponível emocional, seja um disponível físico, estar bem o tempo inteiro, seja um disponível de trabalho, estar sempre prestativa para o seu trabalho e tal, para os outros. Então, a mulher, ela esqueceu, se abandonou, ela esqueceu que ela tem as suas necessidades, ela esqueceu que tem questões a serem cuidadas dela, ou seja, de nutrição, de se nutrir para depois nutrir, de se cuidar para depois cuidar. Então, isso interfere diretamente na forma como a gente vai interagir e reagir com o mundo. E é claro que quanto mais isso, né, esse comportamento de abandono interno está gravado em cada célula do teu corpo, porque já vem das tuas ancestrais, porque já vem de outras mulheres da tua família, mais cego diante desse comportamento você fica. Então, é como se ele fosse natural. Se abandonar é natural, certo? Então, percebe o quanto isso impacta na nossa vida? A gente nem se dá conta de que a gente se abandonou, a gente nem se dá conta de que a gente se deixou em último lugar, porque é natural. Eu já vi minha mãe fazendo, já vi minha avó fazendo, já vi minha bisavó fazendo, já vi minhas tias fazendo. Aliás, eu vejo as minhas amigas fazendo, eu vejo todo mundo fazendo. As minhas colegas, sei lá, de curso fazendo, os meus colegas, os meus amigos na igreja, no culto, na seita, sei lá, qualquer coisa que você vá, eu vejo todo mundo fazendo, então como que eu não fazer? Não vou fazer. Ou seja, fazer o contrário é quase uma quebra de uma lei. Então, como que eu vou olhar para mim?
E isso entra naquela relação dos espelhos. Se eu olho uma mulher que se prioriza e se coloca em primeiro lugar, muitas vezes eu sou a primeira a julgar ou a criticar. E a julgamento, a crítica diante do outro, nada mais é do que algo que eu reprimo em mim mesma, que é o efeito espelho, né? E aí, quando a gente eventualmente dá prioridade para si mesma, vem a culpa avassaladora, por não estar priorizando, não estar cuidando do outro, que é o normal. É isso que eu estava falando, justamente. É tão comum e é tão normal fazer isso, mas não é natural. Esses dias eu vi um postzinho que eu achei muito legal, né? Que, putz, eu não vou conseguir recriar, que era um postzinho de uma mãe apresentando uma máquina de lavar para o filhinho, né? É, e, e ela perguntava alguma coisa, ele perguntava, ah, mãe, isso aqui é normal? Daí a mãe, não, normal é para lavar roupa. Isso aqui é natural, né? Então, não sei se deu para entender, mas eu acho que vocês é normal. Não, não deu, tá, tudo bem. Não sei, não soube falar o post, tudo certo. Uma coisa é ser normal, outra coisa é ser natural, né? Natural é aquilo que está associado à natureza do teu espírito, né? A natureza daquilo que flui dentro de você. E normal é algo que foi condicionado, é algo que a gente aprendeu como sendo normal, mas é diferente do ser natural. E a gente E precisa voltar para o nosso natural. talvez uma das coisas que mais nos consuma quando a gente passa por um momento, tipo uma noite escura da alma, é a nossa total incapacidade de controlar as circunstâncias. E a gente fica completamente perdida quando a gente não tem controle das coisas. Isso tem relação com a própria noite escura da alma? A apresentação da noite escura da alma vem por essa nossa necessidade de controlar tudo e de agir como deuses? Agora tu falou a palavra correta, né? Acho que a gente é tão arrogante que a gente acha que a gente pode controlar absolutamente tudo, né? Tem até uma passagem da Bíblia, agora essa eu vou falar certinho, tá? Não vai ser que nem o do normal. Que diz mais ou menos assim, né? Nós podemos fazer planos no nosso coração, né? Mas é Deus quem determina realmente o que vai acontecer. Então a gente pode até ter uma intenção dentro do nosso coração, mas realmente o como as coisas vão acontecer não nos pertence. Então a gente pode pretender algo, mas o como, sabe, a palavra como as coisas vão se encaixar não nos pertence. E a gente tem a terrível mania de querer controlar o como que eu vou fazer, né? Eu faço organogramas, eu faço cronogramas, eu faço de tudo. Tem gente que tem a vida programada, né, Adriana? Para até daqui a 50 anos. Mas o como vai acontecer a tua vida até daqui a 50 anos é um grande mistério. Que bom que é assim. Porque é justamente nesse grande mistério, nesse buraco negro, que a vida se desenvolve e cresce. Imagina que chato se a gente soubesse realmente tudo que vai acontecer, se soubesse até o momento da tua morte, né? Será que realmente a gente ia se permitir experienciar tantas coisas? A gente precisa ter a consciência de que a morte existe, não viver como se a morte não existisse, né? Para que a gente possa degustar cada momento da nossa vida e experienciar ela. Tem aquele livro Conversando com Deus, que é um livro que eu sempre cito, porque eu realmente gosto muito dele, e ali nessa conversa do autor com Deus, né, Deus fala muito de que nós viemos aqui nesse plano para experimentarmos quem realmente somos, né? E esse experimentar vem justamente daquilo que é o desconhecido, daquilo que eu não tenho o controle. Claro, né? A gente precisa ter consciência para tomar decisões, porque a todo momento nós estamos tomando decisões, mas o como a vida vai se desenrolar, o como as coisas vão acontecer, não pode, não deve estar no nosso controle, porque não somos deuses. Nós precisamos aprender a nos permitir fluir um pouco mais com a vida. Então, se você começar a perceber uma pessoa que está com a vida travada, é porque ela está com certeza bloqueada internamente em alguma crença de que ela acredita que somente daquele jeito as coisas têm que acontecer.
ou somente daquele jeito, as coisas têm que se desenvolver, e daí vem a frustração, e daí vem as noites escuras da alma, para mostrar o quê? Quem manda aqui não é você, está aí o Covid, e está aí toda uma pandemia para mostrar que o como não nos pertence, e que a gente é jogado nessa engrenagem gigante do universo, para que a nosso próprio processo de evolução ocorra, e não aquilo que a gente quer conquistar para deixar, sei lá, para quem, quando a gente morrer. O que a gente leva disso aqui tudo? Se não o amor que eu aprendo a desenvolver por mim e, consequentemente, pelo outro. E você falou sobre essa questão de a gente não levar nada e da gente valorizar ou não valorizar o tempo que a gente tem aqui, os momentos que a gente tem aqui. E as noites escuras da alma tem muito disso. A pessoa passa por um momento traumático e a partir de então passa a valorizar aquilo que ou perdeu ou que poderia ter perdido. Mas a gente precisa passar por uma noite escura da alma para aprender a valorizar o que é corriqueiro, tipo a nossa saúde, ou uma pessoa com a qual a gente convive, que a gente ama. A gente precisa perdê-los para conseguir valorizar? Dependendo do teu grau de consciência, sim. E pessoalmente, eu nunca vi alguém que tenha desenvolvido completamente o seu total potencial sem ter passado por uma noite escura da alma. Eu não vi. Alguém que tenha desenvolvido uma compaixão extrema, porque vamos combinar, uma pessoa que passa por algum trauma muito severo, né, e consegue atravessar, ela desenvolve uma compaixão gigante por aquele que está passando o mesmo processo. E essa compaixão não quer dizer necessariamente que eu vou lá salvar. Quer dizer que, olha, existe uma luz no fim do túnel. Você também consegue atravessar. Isso é compaixão, né? É não ter pena do outro, mas é compreender que todos nós podemos despertar esse guerreiro interior para encontrar a coragem necessária para atravessar esses momentos. Então, se eu conseguir, você também consegue. Talvez não da mesma forma, mas eu vou te dizer porque eu passei, você também consegue passar. Então, a gente vai desenvolvendo essas capacidades, essas ferramentas, e como eu disse, eu não vi ninguém alcançar seu total potencial de compaixão, de amor, de fé, de confiança, de acreditar em algo maior sem realmente ter passado. A gente sabe que existem vários tipos de noites escuras da alma. Pode ser uma noite escura da alma no nível da alma, né? No sentido de que você confiou em pessoas erradas, equivocadas, e isso te causa um grande trauma. Pode ter a noite escura da alma física, você pode ter ocorrido algum acidente, né? Pode ter ocasionado algum problema físico e você está atravessando isso. Pode ser também uma noite escura emocional. Você pode estar passando por um processo de uma perda emocional de alguém, de algum relacionamento, ou de alguém que veio a falecer, que era muito importante, valioso para você. Então, são vários os níveis, né, de noites escuras da alma. E à medida que a gente vai atravessando cada um deles, é como eu falei lá no início, você vai se tornando cada vez mais forte. Então, se ele vier a acontecer novamente, você desenvolveu uma capacidade tão consciente de atravessar que aquilo já não te dói da mesma forma. E uma das coisas que para mim foi muito importante, a noite escura da alma, foi aprender a rir de mim mesma, né? Foi aprender a enxergar para essas situações e aprender a sorrir, aprender a rir da nossa tagarelice mental, da nossa seriedade, né? Porque uma noite escura da alma normalmente te leva para um processo de seriedade, de peso muito grande. Meu Deus, isso está acontecendo comigo, de uma vitimização muito grande, né? E quando você consegue sair do papel de vítima, você consegue então assumir responsabilidade por aquilo que está acontecendo e consegue também, em movimentos talvez mais conscientes, aprender a rir disso, porque no frigir dos ovos, a verdade é que tudo isso passa, né? Já dizia aí o grande mestre Chico Xavier, né? Tudo passa, tanto bom quanto ruim, são ciclos na vida. Então a gente aprende a não ficar tão apegado, tão sério em algo só.
tem essa questão da importância do tentar levar com leveza, mas também tem uma outra questão que é as noites escuras da alma naturalmente vêm acompanhadas de sentimentos que são classificados como ruins ou negativos. E a gente tenta de todas as formas se livrar deles, evitar, anestesiar de alguma forma. E, na verdade, eles nos mostram muito da gente mesmo. Até a gente conversava esses dias que eles são capazes de nos mostrar quais são os nossos valores, que é algo que você sempre fala, que as pessoas têm muita dificuldade em identificar os seus próprios valores. Você acha É, que esses sentimentos podem ajudar nisso mesmo? não resta a menor dúvida, né? Se tu tá num casamento, né? Vamos pegar aí. Se tu tá num casamento que é visivelmente fracassado. Fracassado, não digo do sentido da troca, do homem e mulher. Muitas vezes já não tem nem mais sexo, não tem mais procura, o homem já trai a mulher já trai o homem, tem há desrespeito, né, dentro da relação, então você já sabe que a relação já está fracassada, mas você está ali apegada, né? Então vem o sentimento de tristeza, vem o sentimento de raiva muitas vezes, mas você tenta tampar isso para ser o quê? A boazinha, a bonitinha, a que tudo entende, a que tudo faz. Então você nega esses sentimentos e uma noite escura da alma vem como uma puxada de tapete para que você possa enxergar esses sentimentos que você tenta abafar de você mesmo e reconhecer e começar a olhar, tá, quais são os meus valores, o que é importante para mim numa relação que eu fui deixando de lado, que eu fui abafando dentro de mim. O que realmente conta para mim dentro de uma relação que eu esqueci. De repente, o diálogo é muito importante para você, de repente, o sexo é muito importante para você, você foi abafando tudo isso para não brigar, para não ser a chata, para não ser a ruim, sabe? São vários os aspectos que você vai bloqueando de você mesmo para poder ser aceita, amada ou reconhecida pelo outro, e que você vai deixando esses seus valores prioritários de alma de lado, em algum momento você acumula tanta traição interna que o universo vai fazer o quê? Vai puxar o tapete, bem bonitinho, vai entregar uma noite escura da alma, que é para ver se você enxerga o que realmente é importante para você. Se é viver numa mentira ou se é viver em verdade. O Dom Miguel Ruiz, que é outro escritor maravilhoso, que, né, é autor dos Quatro Compromissos, ele fala uma coisa muito real, né? Nos foi ensinado que nesse mundo, né, de dualidade que a gente vive, a grande guerra é entre o bem e o mal. Mas, na verdade, a grande guerra que existe não é entre o bem e o mal, é entre a mentira e a verdade. O que nos foi ensinado sobre o que é verdade e o que nos foi ensinado sobre o que é mentira, e não sobre o que é bom ou ruim. A gente não sabe mais distinguir o que é verdade do que é mentira, porque a gente aprendeu desde muito cedo a esconder nossos sentimentos, a mentir quem nós somos, para poder ser aceito, amado, reconhecido, que a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. A gente está perdido dentro dessas duas polaridades. E as noites escuras da alma vêm, em última análise, para que a gente possa reconhecer o que é verdade para o nosso espírito, o que é verdade para o nosso coração, e não nas ilusões, né, nas mentiras que o nosso ego está associado. Seria meio que uma sacudida da vida para nos mostrar que a gente tem que retomar o rumo do que realmente faz sentido para nós? Exatamente, do que realmente faz sentido, o que realmente é importante para você, né? O que conta, porque nós não temos muito tempo aqui nesse plano. A verdade é essa, a gente não tem muito tempo, a gente nem sabe quanto tempo tem, que dirá muito tempo, né? A gente pode ter até uma ilusão de que, vou programar minha vida até os 80, 90 anos, mas e aí? Será? Né? E para isso, graças a Deus, a nossa vida ainda não está no nosso comando, mas poucas coisas da nossa vida estão, que é o autoconhecimento. Então, pelo menos conhecer quem você é, conhecer de onde você vem, qual é a tua estrutura familiar, quais são as histórias vividas ali pelos teus ancestrais,
para que você possa pelo menos ter um mapa, porque a gente diz em psicogenealogia que todas, e na constelação, né, que todas as possibilidades de bom e ruim que podem ocorrer na tua vida estão contidas no teu sistema familiar, de tudo de bom e ruim que aconteceu ali atrás. Então, se aconteceu muita coisa ruim, a probabilidade é que aquilo que aconteceu volte a acontecer, porque é uma repetição sistêmica, mas aquilo que aconteceu de bom também é uma possibilidade que ocorra. Então, como que eu posso, talvez, potencializar mais o positivo do que o negativo? Enxergando aquilo que realmente importa. Entrando no mergulho dentro da tua alma e reconhecendo todos os aspectos do teu ser. Integrando cada aspecto daquilo que faz parte de quem você é. E se permitindo experimentar cada vez mais quem você é em novas oportunidades que a vida vem te oferecendo. Quantas são aí as pessoas que ficam presas no trabalho, mulheres que ficam presas no trabalho, acreditando que só daquela forma elas vão ser felizes, ou que só que não traz felicidade, só daquela forma elas podem ganhar dinheiro, mas isso também não é felicidade, porque muitas vezes o dinheiro vem a um custo muito alto, né? No sentido de você acabar com o teu corpo físico, acabar com o teu corpo emocional, acabar com o teu corpo mental, e aí? Realmente vale esse dinheiro? As noites escuras da alma, então, são dolorosas, são traumáticas, mas vêm para nos ensinar. Sempre. Uhum. Sempre vem para nos ensinar se a gente sair da postura de vítima. Agora, enquanto a gente estiver na postura de vítima, de achar que o universo está contra nós ou que o mundo está contra nós, nem Jesus Cristo descer na tua frente vai fazer efeito na tua vida, né? Nem Jesus Cristo vai ainda achar que é mentira, porque com certeza Jesus Cristo, né, não ia aparecer na tua frente. Mas todos nós somos merecedores de uma iluminação, ou de um milagre, ou de algo que nos ocorra por um processo de despertar. E com certeza tem pessoas que vão estar nos escutando, nos assistindo, que estão passando nesse momento por uma noite escura da alma e que talvez estejam achando que não vão conseguir sair, porque é bastante comum quando a gente está afundado no sofrimento que a gente acha que não vai conseguir sair. Qual a orientação que você dá? O que a pessoa pode fazer nesse momento que parece que nada pode ajudar? Eu penso que todo o processo de ajuda, ele é interno. Nesse momento de noites escuras da alma, por mais que eu falei, né, por mais que seja Jesus ali tentando te levantar, não é um processo que ele é externo, ele é um processo profundamente interno, né, de quebra de crenças, de quebra de condicionamentos, de quebra de ilusões. Então, o que eu posso deixar, né, de carinhoso conselho é: se conecte com a tua essência espiritual, se conecte com uma fé pessoal e peça auxílio, porque posso te dar 1000% de certeza, não vai ser negado, mas esteja disposto a aceitar o que vier e da forma que vier. Não vai ser da forma que você quer. Se não veio do jeito que você quer até agora, não vai ser numa noite escura da alma que vai vir. Mas a força que virá para que você saia deste processo, ela é tão grande que vai te catapultar, se você se permitir aceitar do jeito que vier. O segundo desafio, né? Sair da arrogância e do orgulho, principalmente. É o orgulhoso em nós que nos leva para tudo isso. Fer, muito obrigada. Esse assunto já rendeu bastante, vai render ainda, com certeza. Eu fiquei pensando aqui em várias noites escuras da alma que eu passei, ou que eu vi alguém passando, e realmente Tem alguma tua que tu tenhas passado, que tenha te marcado e tu gostaria de compartilhar? Não que tu gostaria, né? Porque tu não foi espontâneo, mas já que eu estou te perguntando, compartilha aí com a gente. Nós também somos curiosas com você, né, gente? Tá bom, eu já estava encerrando, mas então eu vou voltar. Um pouquinho a mais, eu tenho certeza que o pessoal é curioso também, conta. O que me ocorreu agora foi também em um relacionamento que eu tive. Relacionamentos, né? Ui. Relacionamentos, doenças e perdas de pessoas amadas são os que mais me vêm à cabeça quando eu penso numa noite escura da alma. Com certeza, todo mundo aqui é apegado. O nívelzinho, o nível aqui que a gente está na humanidade é de apego, nega. Já dizia Buda, o problema é o apego. Hoje eu identifico perfeitamente que era um relacionamento abusivo,
E hoje eu identifico perfeitamente que era porque eu me envolvi e permaneci nele, porque eu criei uma ilusão de como eu gostaria de que aquele relacionamento fosse, como a minha vida seria naquele relacionamento, e eu Controle, né? controle, e eu passei a ignorar todas as evidências me mostravam que aquilo não ia acontecer e que não ia ser do jeito que eu queria, e eu não aceitava, até que veio a noite escura da alma, e o sofrimento, e a dificuldade de desapegar. E aí, hoje, passado tudo isso, eu consigo enxergar. Quando a gente está no meio, no olho do furacão é difícil, mas passado a gente consegue enxergar. E uma coisa que não foi fácil, mas hoje eu já consegui também, é ter gratidão por, pelo que aquele relacionamento me trouxe, pelas experiências que ele me trouxe, que foi mudar de cidade, conhecer várias pessoas legais, interessantes, e ter grandes amigos a partir disso. E o que eu guardei para mim de hoje, de não acreditar mais no que nas ilusões que a minha cabeça cria, e sim no que é, de fato. É isso. Mas só tu pôde tomar essas decisões, só tu teve que passar pelas experiências, e só tu passou pelas experiências que sufocaram tanto que tu decidiu sair desse sufocamento, né? Não, não é, por mais que tivesse amigos, alguém do lado de fora falando, né? É a gente, é a nossa experiência para o nosso próprio processo de evolução. E, E querendo ou não, porque ele não ficou, teu marido entrou, né? exatamente. E isso tudo, esse processo de entender a lição que isso tinha para me trazer, teve muito a ver com o momento em que eu parei de me acusar, de me dizer: "Nossa, como tu foi burra de não ver o que estava acontecendo, de não ver o traço que era". Autopunição, né? Uhum. Chicotinho ali atrás, né? Isso, que durante muito tempo foi o que eu fiz. Nossa, como eu fui idiota de me envolver num relacionamento desse. Aí quando eu parei com isso, que eu consegui alcançar mais clareza do que o que eu vinha ganhar por causa disso. É isso aí, é o que que a gente ganha, é daí que vem a gratidão, né? Mas até conseguir enxergar essa gratidão é um grande avanço, né? E uma grande saída da cegueira que o apego nos traz. Uhum. Não foi fácil, mas tô Nunca conseguindo. nunca é fácil, mas é possível. É verdade. Fê, então, Uhum. muito obrigada. Foi muito legal a gente falar mais a respeito das noites escuras da alma. Se alguém que nos escuta ou nos assiste estiver passando por uma e a gente puder ajudar de alguma forma, tem os nossos canais, o Instagram, @fontorafer13, podem deixar comentários aqui no YouTube, ou podem mandar um e-mail para o contato@fernandamedeiros.com, que a gente vai gostar muito se vocês nos derem um retorno ou compartilharem suas experiências com a gente. É isso aí. Quanto mais a gente compartilha as nossas experiências, principalmente frutos dessas noites escuras da alma, mais a gente se engrandece, porque a gente se torna um ponto de luz para aqueles que ainda estão atravessando, né, numa escuridão completa, esse processo. Então, quanto mais a gente compartilha, mais a gente se ilumina e tem a chance de iluminar outros à nossa volta. Fer, muito obrigada então, e até o Obrigada. próximo. Até. Tchau, gente.